Olá pessoal, então, na semana passada resolvemos essas duas questões, né? Uma P3 antiga, e eu prometi que faria, né? Resolveria essas outras duas questões de outra P3. Eu também pedi, né, para que vocês tentassem, né, resolver essas duas questões nesse hiato, né, que nós tivemos, e eu espero que vocês tenham tentado fazer, e agora eu vou resolvê-las. Bem, inicialmente nós temos aqui, então, uma função f de x, um polinômio aqui p de x, né? E nos baseando nessas expressões aqui, nessa função e nesse polinômio, temos que resolver a questão número 1 e a questão número 2, tá? Ok. Inicialmente pede para, na questão número 1, né, que p de x seja fatorado. Então, esse polinômio, eu vou chegar aqui, vou anotar, tá? Então, temos que p de x é esse polinômio aqui, né? X ao cubo menos 7x mais 6. E eu tenho que fatorar ele. Inicialmente, eu tenho que analisar os divisores inteiros do 6, né? Que é o termo independente, tá? Então, pensando nisso, eu tenho que os divisores inteiros de 6. Então, quem? É o mais ou menos 1, o mais ou menos 2, o mais ou menos 3 e o mais ou menos 6, tá? Ok. Se eu for analisar aqui rapidinho, se eu for tentar, por exemplo, eu sempre indico, né, que tente os números mais fáceis de calcular, assim, né, para ganhar tempo, né, de prova. Se fosse 1, o x fosse igual a 1, aqui daria 1, aqui daria menos 7, né, porque menos 7 vezes 1, e aqui nós temos o 6, ou seja, 1 mais 6 dá 7, menos 7, 0. Então já sabemos que 1 é raiz, né, desse polinômio. Então temos que colocar aqui só o teste, né? P de 1 é igual a 1 ao cubo menos 7 vezes 1 mais 6. Isso dá 0. Dessa forma, eu posso usar o dispositivo, né, de Brillouin-Ruffini, né, para dividir esse polinômio por x menos a raiz que achamos, que no caso foi 1, né? Então vamos dividir por x menos 1. Só que a gente não escreve esses polinômios, né, nesse método que a gente vai usar. A gente só coloca a raiz que achamos, que é 1, e os coeficientes, né, desse polinômio, que no caso é 1, menos 7 e esse 6. Ok? Vamos lá. Montando aqui a tabela, nós teríamos o seguinte. Uma primeira coluna, colocando aqui o coeficiente do x ao cubo, né, que no caso é 1, né? Aqui 1. Coeficiente do nosso x, que no caso é menos 7, né? Menos 7. Depois, na próxima coluna, e detalhe, não seria o menos 7 aqui, né? Aqui, se você reparar, nós temos aqui grau 3 e aqui seria grau 1, né? X elevado a 1. Está faltando aqui o grau 2. Então, o nosso grau 2 não existe, mas qual seria o coeficiente? Seria 0, né? Porque eu posso visualizar esse polinômio da seguinte maneira. X ao cubo mais, né? 0x ao quadrado menos 7x mais 6. Então, eu coloco isso aqui, mas sendo o coeficiente 0, ok? Eu não posso esquecer, né? Tem que completar todas as colunas. No caso, com o grau 2. Então, aqui seria 0, tá? Agora sim, nós teríamos o de grau 1, que no caso, o coeficiente é o menos 7. Próximo aqui, para terminar,
vai ser o grau zero, né? X elevado a zero. E no caso é o nosso 6 aqui, que seria o coeficiente dessa história, né? Tá aqui. Então temos aqui, ó. Aqui seria o x ao cubo, né? Aqui seria x ao quadrado. Aqui seria o x. Aqui x elevado a zero. Tá? X elevado a 1 aqui, né? Depois, quando a gente conseguir resolver essa divisão, aqui vai dar no final zero, né? Então eu vou esquecer essa coluna. Então aqui que era grau 1 vai virar grau 0. Esse que era grau 2 vai virar grau 1. E esse aqui que era grau 3 vai virar grau 2. Ok? Só para entender. Dessa forma, agora eu tenho que organizar melhor. Eu vou pegar aqui, fazer uma linha, né, na horizontal. E nesse campo aqui, eu vou colocar a raiz que achamos, que no caso foi 1, né? A gente achou 1 aqui. Sempre vai descer esse coeficiente aqui, tá? Então, ele vai descer aqui, ok? E ele vai multiplicar a raiz, e o resultado dessa raiz nós vamos tomar com o próximo coeficiente. Tá? Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 0 vai dar 1. O resultado deu 1. Então, agora eu pego esse 1, multiplico por 1 de novo, vai dar 1, né? Mais menos 7, né? Ou seja, 1 menos 7. Isso aqui vai dar menos 6. E menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Com mais 6 vai zerar. Então deu certinho. Se eu achei a raiz correta, uma raiz correta, corretamente, né? Aqui sempre tem que dar zero no final. Então conseguimos diminuir o grau aqui. Como é que seria então P de x? P de x seria x menos a raiz que achamos, que é o 1, né? Vezes o que sobrou aqui. Qual foi o quociente aqui, né? Nós temos que aqui, agora que era grau 3, virou grau 2, não? Então vai ficar 1 vezes x ao quadrado, né? Aqui. Eu só coloco x ao quadrado. Aqui, era grau 2, virou grau 1. Então vai ser 1x, né? Mais 1x, ou seja, mais x. Aqui, que era grau 1, virou grau 0, x elevado a 0. Então aqui vai ficar só menos 6. Pronto. Ok? Agora eu tenho que analisar esse polinômio do segundo grau aqui, né? Vamos analisar ele aqui, né? Vamos calcular o delta dele. Eu vou chamar esse polinômio de d de x, ok? Dessa forma, d de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Qual seria o delta dele? O delta, né, o b dele é 1, né, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Isso aqui vai dar 25, então temos duas raízes. Okay? As raízes são x igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, então vai dar 5 aqui, né? Sobre 2 vezes o a. Como o a é 1, então vai ficar só 2. Temos aqui, então, duas raízes. Essas duas raízes são x1 menos 1 mais 5 dá 4. Né? 4 dividido por 2, 2. E a outra raiz seria menos 1 menos 5 menos 6 dividido por 2, menos 3. E dessa forma, eu tenho agora como escrever d de x. d de x, botar aqui, seria o polinômio x menos o 3, né? Menos 3, perdão. Então vai ficar positivo aqui. Vezes x menos a outra raiz, que é o 2. Ok.
Então agora, para finalizar, p de x seria, vamos aqui, p de x seria x menos 1, né? Vezes o nosso d de x, que deu nesse produto aqui. Então, aqui seria x mais 3 e aqui x menos 2. Agora, na questão número 2, temos que determinar o domínio dessa função f, né? Então, a função f é dada por essa expressão aqui. E depois, encontrar os pontos onde a função se anula. Ou seja, simplesmente resolver a equação f de x igual a zero. Tá? Se anula A, ou seja, quando ela é igual a zero. Ok. Primeiramente, vamos analisar quais são as restrições da função f, né? Se f de x é uma função dessa forma aqui, raiz quadrada de 2x menos 4, dividido pelo polinômio p de x, que a gente já sabe que na sua forma fatorada ele é dessa forma aqui, né? Então, é x menos 1 vezes x mais 3 vezes x menos 2. Então, as restrições são esse 2x menos 4, como é o radicando, né? Ou seja, de uma raiz quadrada aqui, ele tem que ser não negativo. Então, ele pode ser zero, ele pode ser positivo. E o denominador aqui não pode zerar. E ele só vai zerar quando x for uma das raízes desses 3 polinômios, né? Dessa forma, analisando aqui, né, temos que a primeira restrição, 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Isolando x, nós vamos ter que x tem que ser maior ou igual a 2, ok? Eu vou passar o 4 para o outro lado, né, dividir por 2, vai dar isso aqui. Na segunda restrição, x menos 1 vezes x mais 3 vezes x menos 2 tem que ser diferente de zero. Isso aqui vai acontecer quando o x for diferente da raiz desse x menos 1 aqui, né? A raiz disso aqui é o quê? Quando x é igual a 1, né? Porque 1 menos 1 vai zerar, então a raiz é 1. Ou quando x for diferente da raiz desse outro polinômio, que no caso aqui seria menos 3. Ou quando o x for diferente da raiz desse aqui, que no caso é o 2. Então, isso aqui sempre vai ser diferente de zero quando o x for diferente de 1, ou de menos 3, ou de 2. Ok? Aí agora eu tenho que analisar a interseção disso aqui, tá? Que eu tenho esse intervalo e essas restrições, né? O x sempre tem que ser maior ou igual a 2. Ok? Se for isso, então não vai ter valor negativo. Então esse menos 3 aqui nem entra na conta. Mas o x tem que ser diferente do 2. Então eu já vou ter que mudar isso aqui em cima. E o x tem que ser diferente de 1. Também não entra, né? Porque se tem que ser maior ou igual a 2, o 1 não entra. Então nem o 1, nem o menos 3 entra na história aqui para analisar, tá? Eu só vou analisar o x diferente do 2. Se x tem que ser maior ou igual a 2, o x sendo diferente de 2, o que sobra é x maior do que 2, correto? Então nem vou aqui fazer retas para analisar isso não. Fica bem direto, né? Então o domínio aqui da função simplesmente é o intervalo, né? Aberto, né? Porque já não vou incluir o 2, de 2 a mais infinito. Ok? E agora, resolvendo a equação, né? F de x igual a zero, nós vimos aqui o domínio, agora vamos resolver a equação aqui. Seria simplesmente eu
pegar aqui essa expressão, né? Então vamos botar aqui, né? 2x menos 4. Vamos ter aqui a raiz, né? A raiz aqui. E temos aqui o denominador, né? Aqui eu só vou colocar p de x mesmo. Isso tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu vou multiplicar cruzado aqui, né? Lembrando que aqui é 1, né? E isso aqui vai sumir, tá? Então não preciso ficar escrevendo isso aqui tudo. Ok. Fazendo isso, o que vai sobrar? Vai sobrar a raiz, né? Então vai ficar a raiz de 2x menos 4. Vou colocar a raiz aqui. Tudo isso igual a zero. Para resolver isso aqui, eu tenho que elevar ao quadrado, né? Elevar ao quadrado aqui desse lado. E aqui também. Elevando ao quadrado, eu vou sumir com essa raiz. Vai ficar só 2x menos 4 igual a zero. E resolvendo isso aqui, eu vou achar x igual a 4 sobre 2, né? Ou seja, o 2. Aí o aluno tem que tomar muito cuidado, né? Porque aqui está informando que a solução dessa equação aqui é x igual a 2. Só que esse x igual a 2 não pertence ao intervalo, porque aqui é aberto, né? Lembra que o x tem que ser diferente de 2? Então isso quer dizer que essa equação não tem solução, tá? Esse x a 2 aqui é igual a 2 não pertence ao domínio. Então, como x igual a 2 não pertence ao domínio de f, então, vou botar aqui, não temos solução. Ok? Ou eu poderia responder, botar assim, justificar isso, né? E colocar como não temos solução o conjunto vazio. Ok? Então, assim que seria a resposta da questão 2.